irmãos, meu nome é Miller e hoje eu venho compartilhar um ensinamento com vocês sobre algo que é fundamental para que o Senhor venha confiar grandes coisas do reino em nossas mãos. Grava essa frase: o que determinará aquilo que o Senhor confiará em minhas mãos é justamente a capacidade que eu possuo de ouvi-lo. Se a gente parar para entender que na palavra do Senhor nos ensina que Jesus tinha 70 discípulos, desses 70 discípulos haviam 12 que eram aqueles que ele mesmo escolheu, que eram os apóstolos. Desses 12, haviam 3 que eram seus amigos íntimos, que eram Pedro, João e Tiago. E a Bíblia nos ensina que quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, ele leva justamente Pedro, João e Tiago. Quando Jesus vai passar pela transfiguração, estava com ele Pedro, João e Tiago. E Jesus, quando está no Getsêmani, no momento mais triste, ou seja, na sua maior angústia, ele separa 3 para orar intimamente com ele. Esses 3 eram justamente os 3, Pedro, João e Tiago. E desses 3, havia um pelo qual a Bíblia nos ensina que era o que Jesus mais amava, que era João. E um pelo qual Jesus confiou as chaves do reino dos céus, que era Pedro. Então olha que interessante. Se a Bíblia nos ensina que João era o discípulo que Jesus mais amava, por que Pedro não confiou as chaves do reino nas mãos de João do que em vez de em Pedro? O que nós aprendemos com o Senhor aqui? Que o que determina aquilo que o Senhor vai confiar em nossas mãos não é o amor que Ele tem por nós, mas sim a capacidade que nós temos de ouvi-lo. E como eu te provo isso? Olha o que está escrito aqui em Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 19. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Então entenda que o que fez com que o Senhor viesse confiar as chaves do reino nas mãos de Pedro foi justamente o fato de Pedro revelar aqui que Jesus era o Filho de Deus. Essa revelação havia vindo do alto, ou seja, do Pai. E foi justamente a capacidade que Pedro demonstrou de ouvir a voz de Deus que fez com que Jesus confiasse grandes coisas na mão dele. Se a gente parar para perceber aqui, logo anteriormente a esses versículos, Jesus tinha designado os 70 e colocado neles poder para que eles viessem pregar o evangelho do reino e curar as pessoas. E voltando esses 70, Jesus separou esses 12 justamente para perguntar: o que o povo está dizendo de mim? Jesus queria achar uma resposta sobre se alguém já havia ouvido a voz de Deus. Mas pelas respostas dos discípulos, Jesus percebeu que ainda ninguém tinha ouvido a voz de Deus. Por isso ele perguntou: e vocês? Quem eu sou para vocês? Ou seja, eu quero resposta, eu quero saber se algum de vocês já ouviram a voz de Deus, para que eu possa assim confiar grandes coisas. Devido a isso, Pedro, ouvindo a revelação que vinha do alto, disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então foi justamente a capacidade de Pedro ouvir a voz de Deus que fez com que Jesus viesse confiar grandes coisas do reino nas mãos dele. Então entenda que o que determinará as coisas que o Senhor irá confiar em nossas mãos será justamente a capacidade que nós temos de ouvi-lo. Beleza, pessoal? Forte abraço, fiquem com Deus.